Tipo 2, Eneatipo 2, Eneagrama 2, Raio 2, Arquétipo 2, muitas nomenclaturas, para definir o mesmo padrão comportamental que, singelamente, tem esse pseudônimo de o doador. Um dos 9 arquétipos que traz as revelações de uma consciência que é individual, de um padrão comportamental manifestado dentro de um grande planejamento cósmico, universal, reencarnatório, evolutivo, que vai fazer com que esse indivíduo trilhe uma vida baseado nesse comportamento que veio para ter numa programação de coisas que veio para executar. Quando eu dividi este entendimento dentro da consciência individual, da consciência coletiva e da consciência cósmica e universal, o Eneagrama ele se enquadra dentro dessa consciência tida como individual, sendo que a consciência coletiva é quando nós vamos olhar para as questões sistêmicas, e quando é a consciência universal, é quando nós vamos olhar para as questões reencarnatórias através da astrologia. Quando eu misturo todo esse conhecimento, eu consigo ter um entendimento ainda mais profundo do modus operandi, do sentido existencial, do sentido da vida de um indivíduo. E por conta disso, a manifestação desses comportamentos dentro de uma família específica, dentro de planos cósmicos e universais, que vão te orientar a um processo de evolução no plano terreno, vão fazer com que você desenvolva exatamente esse tipo de comportamento para a tua vida. Então, ao olharmos para o tipo 2 do Eneagrama, para o doador, nós vamos ver uma série de comportamentos pré-programados deste indivíduo que vai fazer com que ele automaticamente adentre a esse trajeto, a esse caminho que é necessário para a sua vida dentro desse processo evolutivo. Quando nós queremos saber qual que é o grande plano da alma, eu tenho que olhar para o mapa astrológico. Poderia utilizar outras técnicas? Poderia. Numerologia, por exemplo, também. A cabala, a árvore da vida, poderia também. E diversas outras formas. Mas nós utilizamos, eu utilizo em especial a astrologia, então eu entendo o modus operandi dessa pessoa quando eu vou para a sua consciência individual. Para mim, modus operandi é a programação que essa pessoa veio para executar. E quando a pessoa se conecta com essa programação, ela extrai o melhor resultado possível. Volto a fazer a analogia. Para mim, a programação funciona como os programas de um computador. Se a gente tem lá uma plataforma Windows, por exemplo, e você tem lá o seu pacote do Office, você tem lá o Word, tem lá o Excel, tem lá o PowerPoint. Bom, cada programa tem uma função. Automaticamente, cada um dos 9 pontos do Eneagrama que nós vamos ver aqui, ele também tem uma programação, tem uma finalidade existencial. No máximo da sua potencialidade, o programa ele vai fazer obras maravilhosas, dotados destas funções que ele trouxe. Dou a parábola, a analogia, nós trazemos o entendimento lá de um Excel, por exemplo, feito para planilhas, para cálculos, caramba, quanta potencialidade, quantos recursos tem para isso. Mas Excel também escreve? Escreve. É possível escrever, mas não é a melhor programação para ele. Então, quando nós assumimos, assim como nessas programações de um computador, a nossa programação de vida, nosso entendimento de vida, nós conseguimos extrair o melhor dos nossos resultados. O problema, é claro, é quando nós não entendemos qual é a nossa programação dentro desses 9 arquétipos e nós não conseguimos, então, extrair o melhor desses resultados, o que vai trazer uma energia de baixa vibração para o arquétipo, onde ele vai trazer diversas questões ligadas à impotência, à infelicidade de um destino, daquilo que está vivendo, dos seus recursos, daquilo que gostaria de ser, daquilo que sente que tem que ser. O tipo 2, então, ele manifesta a presença de um comportamento altruísta e de ajuda. Nós começamos a trabalhar agora esses 3 níveis de consciência, o tipo 2, 3 e 4, que vai para uma perspectiva de trocas emocionais com a vida, com o mundo. Essa perspectiva do 2 faz com que ele queira ajudar as pessoas, e esse sentido de ajudar é porque lá, quando ele era criancinha, ele desenvolveu uma percepção sobre a vida que a forma de ser amado, que para ele é muito importante, o vazio emocional que ele pode preencher dentro dele, é sempre se prontificando a ajudar as pessoas. Claro que isso vai se manifestando na vida
do adulto de diversas formas, nós vamos encontrando essas pessoas nesses meios mais comuns aonde a ajuda é necessária. Você vai encontrar muitos tipos 2 na filantropia. É o ponto, inclusive, aonde eles mais estão realizados. Por quê? Porque eles estão com toda essa essência de ajudar as pessoas, sendo colocada à disposição com o seu trabalho. Mas na vida, essa situação da apreciação que a criança teve do tipo 2 vem muitas vezes de uma ruptura emocional. Nós já projetamos dentro do sistêmico uma falta, né, de um sentimento de completude. Tipo 2, ele vai sentir que falta o amor de um pai, falta o amor de uma mãe. Então, na característica da criança, desde pequenininho, começa a fazer coisas para agradar os outros. Coisas para agradar os outros é, por exemplo, ser o mais solícito possível, ser o mais prestativo possível, fazer as coisas de uma forma, né, a trazer os elogios, trazer os enaltecimentos, trazer aquele sentido, nossa, como você é uma criança boa, como você é dedicado, como você ajuda, como você é bonzinho, como você... E isso, é claro, vai trazendo por dois um sentimento de completar aquele vazio que ele não tem, porque há na sua mente uma percepção de que talvez ele não fosse amado por um dos seus genitores. E é claro que isso vai ser transportado para o sistêmico de uma forma a trazer um vazio existencial. Né? Projetando já nas constelações, por exemplo, as relações com o tipo 2, elas acabam sendo complexas porque muitas vezes o tipo 2 vai estar buscando no seu parceiro o complemento daquilo que não teve, né, dentro da sua existência, né, com a família. Muitas vezes as mulheres vão buscar nos seus maridos os seus pais, muitas vezes os homens vão buscar nas suas esposas as suas mães. Não é regra, porque isso depende muito do grau de evolução desse tipo 2, como que ele lidou com essa energia. Mas nós vamos projetando diversas questões, então, que vão acontecendo no arquétipo desse indivíduo como resultantes para suas vidas. Qual que é o grande sentido da vida de um 2? É ser prestativo, é ajudar, é eliminar as necessidades próprias e se engajar nas necessidades dos outros. Todas as vezes que se prontifica a ajudar os outros, volta para si uma necessidade de completar um vazio interior, um vazio existencial, um vazio emocional, porque aqui o sentido é assim, eu só consigo me sentir amado quando estou ajudando os outros e os outros reconhecem de alguma forma que eu faço isso por eles. Até chegar no ponto da grande paixão, do vício emocional do 2, que é quando ele, de alguma forma, tenta, quando no seu caminho desvirtuado, é se tornar indispensável na vida das pessoas. Claro que nesse caminho de desvirtuamento, né, da sua grande capacidade altruísta, porque o 2 ele vem com a sua essência principal, né, o grande planejamento para esse comportamento é que ele coloque um sentido existencial para a sua vida na grande filantropia do mundo, ajudar sem não esperar nada em troca, nada de ninguém. Fazer porque realmente é de coração, fazer porque realmente isso lhe dá sentido na vida. Não para preencher um vazio, né, de um cunho energético mais baixo, no sentido assim de não me sentir amado. Por isso eu faço para as pessoas aquilo que de alguma forma faz com que elas queiram a minha presença perto delas, que eu me sinta importante na vida delas. Até chegar num ponto em que eu faça de tudo, inclusive anular minha própria vida, num grande sentido existencial, que é de me doar por completo para a vida de uma pessoa. Nós vamos ver na vida adulta os tipo 2 fazendo absolutamente de tudo pelas pessoas. Inclusive, dentro das relações, são pessoas que estão dispostas a imensos sacrifícios. Nas relações, então, pais e filhos, os tipos 2, quando pais, eles vão fazer de tudo para dar de tudo aos seus filhos, daquelas questões que eles mesmos sentiam que não tiveram enquanto criança. Então, vai ser um lado super, mega, ultra protetor, exatamente dessa situação. E isso pode, é óbvio, para os filhos, ter uma conotação negativa. Por quê? Porque filhos super protegidos, muitas vezes, não estão tão preparados assim para a vida.
podem entrar, então, numa energia, né, desses pais que acabam se tornando tão presos aos seus filhos que não conseguem se desconectar. A gente vê, então, filhos de tipo 2 que muitas vezes estão lá nas suas relações e a mãe, o pai, continua competindo, né, com a atual esposa, com o atual companheiro, pela atenção, pelo carinho, pela afetividade, porque o tipo 2 ele se coloca numa situação, muitas vezes, volto a dizer, gente, quando desvirtuado a sua grande direção, do seu grande sentido de viver. Ele se coloca numa situação de competição, de ser melhor do que os outros para aqueles a qual ele selecionou para ser bem visto. É uma espécie de uma competição. Por quê? Porque sempre é um vazio emocional que esse 2 ele está sentindo e ele quer completar com isso. Eles são amáveis, então, por natureza. São pessoas que, na sua mente, todo ser humano que está na sua frente, de alguma forma, precisa ser cativado. Ah, eu quero ganhar essa pessoa. Eu quero conquistar essa pessoa. Eu quero fazer essa pessoa gostar de mim. É da sua natureza, então, é intrínseco deste indivíduo ser agradável o tempo todo. O que essa pessoa muitas vezes não está vendo? Não está vendo as suas próprias necessidades. Esse vazio existencial que busca, através das suas atitudes, das suas ações, o tempo todo se colocar à disposição, sempre ajudando, de alguma forma, sempre interagindo, de alguma forma, sempre se colocando à disposição dos outros, vai fazer com que ele, na verdade, não olhe para a sua grande essência, a sua grande necessidade, que é o preenchimento de algo que dá um sentido maior para a sua vida. São pessoas, então, que, num sentido mais amplo da palavra, elas são muito sedutoras. E a sedução, ela pode começar nesse sentido simples, tipo assim, eu quero ganhar você, então, tipo assim, de alguma forma eu vou fazer coisas para ganhar você, para que você goste de mim, eu preciso que você goste de mim. Mas quando avança nesse nível da sedução, pode ir um pouco além, pode ir, inclusive, para o flerte. Quando estão com a baixa vibração, tanto homens quanto mulheres de tipo 2, e baixa vibração é assim, estão no sentimento de amargor, eu não me sinto amado verdadeiramente, nesse momento da minha vida, vão literalmente partir para a sedução. E aí vão trocar olhares com as pessoas no seguinte sentido: deixa eu ver se esta pessoa ela tem algum tipo de interesse em mim, se eu sou boa, se eu sou bom o suficiente para essa pessoa. Então lança aquele olhar magnético, lança aquele olhar de sedução, aquele olhar para como se alguém estivesse querendo algo, inclusive nesse instinto mais sexual, para fisgar alguém, mas na verdade só que é a atenção da pessoa. E quando consegue, quando a pessoa olha, quando percebeu que aquela pessoa deu a ela aquela atenção, então o seu ego se preenche. Aí, como a gente fala aqui para o sul, faceira que a pessoa fica, ela se refresqueia e internamente se sacia. Por quê? Porque conseguiu a atenção de alguém. Muitas vezes essas pessoas, devido a esses vazios existenciais, precisam o tempo todo estar chamando atenção. Então é muito comum da natureza do 2 querer, através da sua aparência, estar aparecendo, literalmente. Então nós vamos ver homens, mulheres nas redes sociais com aquelas roupas mais ousadas, com os corpos mais à mostra, muitas vezes necessitando do que? Da atenção das pessoas. Olhem para mim, façam comentários, deem aplausos, eu preciso disso de vocês. Nesse sentido dessa troca, volto a dizer, na baixa energia da grande finalidade que o 2 tem na sua vida, o que vai fazer sentido para a sua alma, que é o de ajudar o mundo a ser um lugar melhor para viver, porque são aqueles que vieram ajudar, nossa, são os terapeutas de plantão, são esses altruístas das filantropias, são aqueles de coração imaculado, puro, de amor, 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 são pessoas que vieram amar de forma incondicional o próximo, mas como não entraram nessa energia, né, vão buscar então esses subterfúgios, essas outras formas de conseguir preencher esse vazio emocional e, por questão disso, então, esse lado, né, sedutor que lidam com as pessoas acaba com que ele, de alguma forma, tem esse tipo de atuação ligado ao mundo. Eu sempre percebo que os tipo 2 tem uma força, tem uma energia vital muito focada no outro. Claro que isso faz parte da própria essência dele. Por quê? Porque ele vai acabar esquecendo
daquilo que a gente vai chamar de amor próprio. Há uma tendência do tipo 2 olhar para o espelho e nunca estar contente com o que ele está vendo. Não há aquela expressão do amor próprio no sentido assim de, principalmente na desvirtude, tá, queridos? No sentido de falar assim, eu me amo tanto, eu me amo demais, eu me amo muito. Não é aquele amor leonino que vai fazer com que o indivíduo se encontre, se empodere e goste primeiro da sua própria companhia, da sua própria essência, que goste em primeiro lugar de si mesmo. Não, a tendência do 2 é de baixa autoestima. Sua estima consigo mesmo sempre é reduzida. Então, como não consegue preencher esse vazio consigo mesmo, tem uma tendência a buscar, então, na percepção do que os outros têm sobre eles, a percepção da realidade do que é e deixa de ser. Então, no trabalho, sempre vai ser super solícito, sempre vai ser super responsável. Você quer uma coisa funcionando, você quer uma coisa dando certo, como diríamos na época de exército, paga a missão para um tipo 2. Sabe por quê? Porque ele vai fazer com esmero. Serão os trabalhadores de forma mais dedicada, com mais afinco, com a realização total e plena daquilo que estão fazendo, porque tem esse sentido de, no final do trabalho, se sentirem reconhecidas. Claro que esse sentimento do reconhecimento é projetado para todo mundo ao seu redor, para todos, indefinitivamente selecionando pessoas. Mas tem uma regra dessa questão ligado à dedicação do 2. Quando o tipo 2 tenta seduzir alguém e essa outra pessoa não cai nessa sedução, de amigo passa a inimigo. E se por um acaso o tipo 2 dedicou um tempo a uma pessoa, por exemplo, dentro de um relacionamento, e ajudou e fez, há uma tendência do tipo 2 entrar em relacionamentos onde o outro precisa muito da ajuda, precisa muito de ajuda, então o 2 ele se sente assim, caramba, preenchido de entrar em relacionamentos em que o outro, né, tem essa necessidade da ajuda que ele dá. Quando ele se prontifica a ajudar, ele se encontra. Porém, há um momento na vida que esse lado doador do 2, ele vai levantar num belo dia, ele vai requerer ajuda para ele. Ele vai querer alguma coisa para ele, porque ele não está acostumado a ser tomador, ele é um doador, não é tomador. Mas um belo dia ele levanta da sua cama e diz assim para si: nossa, hoje estou necessitado de tomar para mim. E se naquele dia, justo naquele dia, das pessoas que estão no seu entorno, principalmente ligado a relacionamento, a pessoa que está do seu lado não está atenta à necessidade do 2, de naquele dia tomar, naquele dia nós encontramos um problema existencial profundo, uma mágoa profunda, né, que esse 2 acaba desenvolvendo com essas pessoas. Quando uma pessoa tão importante assim sai da vida do 2 como num processo de separação, tudo aquilo que o 2 fez numa vida para ajudar essa pessoa agora reverte em ódio. Porque o que é a raiva? O que é o ódio? O ódio é o amor não correspondido. É quando as pessoas que você se dedica, que você ama, não dão um contraponto daquilo que você dá a elas. Então o 2, sentindo muito magoado, muito ferido, né, porque de alguma forma dedicou muito da sua vida, talvez toda a sua vida para esse outro indivíduo. Então ali a gente encontra a morte na relação, e aí vem o outro lado do 2, que é o lado da vingança, que é o lado onde ele se prontifica agora a destruição. Agora você vai perceber que a tua vida sem a minha ajuda não é nada. Então vai para o lado da vingança autodestrutiva. É quando o 2 faz essa seta e vai para o lado vingativo do 8. Pegando o pior da essência do 2, levando para o pior da essência do 8, com uma energia vibracional absurdamente baixa, vingativa, né, tentando de todas as formas ir para um outro lado, que é o lado totalmente sombra do 2. Porque o lado luz do 2 é esse lado onde ele é altruísta de forma generosa, de forma expandida. Mas o lado sombra é o lado da vingança, é esse lado da destruição, é o lado onde ele acessa a raiva do tipo 8, que não é uma raiva muito comum, a característica de um tipo 2 de Eneagrama. Entre tantas coisas, nós vamos vendo, então, na evolução desse 2 do Eneagrama, que a sua energia vital, né, quando ela está centrada, né, quando ela está equilibrada,
então ele pode expressar um outro algo na sua vida dentro do Eneagrama, ele caminha, né, para o tipo 4, e aí consegue, através da realização do tipo 4, que fala desse ser mais romântico, mais conectado com a essência da arte, quando ele tem um sentido existencial, né, de olhar para dentro de si, porque o 2 tem um sentido existencial, sempre está olhando para fora, buscando fora, em emoções com pessoas, nas trocas com as pessoas, aquilo que faz sentido na sua vida. Então, o tipo 4 que olha para dentro das suas emoções, o tipo 2 ele começa a olhar para dentro de si e começa a buscar as suas respostas. Então, começa a extrair do melhor de si numa conexão que eu considero muito parecida com essa ligação que se tem com o divino. Porque o 4 ele tem esse sentimento da sua existência durante um bom período de tempo, nos seus processos reencarnatórios, já com a conexão divina, ou seja, é como se ele, entre aspas, estivesse no paraíso. Mas ele foi obrigado a reencarnar, então quando ele chega aqui, ele chega dolorido. Por quê? Porque ele encontra no mundo só dor, só sofrimento, só mágoa. Então ele fica olhando para o passado, para suas tristezas, ele fica olhando para o futuro, desejando que algo de bom venha e aconteça. Então ele é muito romântico, ele é muito conectado a essa dor e esse sofrimento. Só que quando o 4 está integrado com a sua energia, o que ele faz? Ele usa as suas dores como fonte de inspiração. Ele se torna um artista. É o artista que põe um colorido nesse mundo, nas trocas entre as pessoas, né? Ele traz essa paleta artística que deixa o mundo mais colorido, mais alegre, né? Através das canções, da arte, do teatro. Então ele manifesta tudo isso quando tem esse contato íntimo com as suas emoções e equilibrado consegue trazer isso para o mundo. Pois é, o 2, quando consegue então estar equilibrado, centrado, ele vai para esse lado do 4, onde ele está em contato com o divino, com o todo. Se sente então pertencente, olha para si, olha para o espelho e vê aquela imagem se amando. Uma das coisas que é comum, né, que eu já comentei, o tipo 2 ele olha para o espelho e vê uma imagem distorcida, ele normalmente não está satisfeito com o que ele está vendo. Mas quando ele vai para o 4, ele ama o que ele está vendo. Com todas aquelas curvinhas a mais, aquela silhueta que antigamente ele crucificava, aquela deformidade, aquele erro, aquela alguma coisa que de alguma forma ele percebe que para ele na vida é um transtorno de não aceitação. Então, no 4 ele vai olhar aquilo como algo análogo ao seu individualismo. Ele fala assim, nossa, eu sou exclusivo porque eu tenho isso, só eu tenho isso no mundo. Né? Isso daqui é perfeito para mim, então começa a se amar, começa a se integrar, e aí então vem toda a força, toda a generosidade desse ser que veio para amar as pessoas de forma incondicional, amar tanto, amar tanto, amar tanto, que nós vamos encontrar pessoas, ícones da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, dentro dessa força, dentro dessa energia, dedicação total à humanidade, ao outro, aos outros. O tipo 2, ele tem uma asinha no 1, e quando tem essa asa no 1, vai pegar características de uma pessoa muito centrada, muito organizada, muito dinâmica, muito disciplinada, muito justa, todas as características do tipo 1, como nós já vimos no vídeo anterior, ou pode ter essa asa mais focada, né, para o tipo 3. E aí vai mais para a realização, pessoas mais focadas em trabalho, em objetivos, em metas, em resultados, né, nas organizações. Tem uma energia, então, como a do 3, de trazer as realizações na matéria. Então, no campo do trabalho, no campo ligado à profissão, à carreira, se tornam mega, super, ultra dedicados, né, a fazer um bom trabalho. E é claro que o reconhecimento vem, então, pelos seus resultados. De todas as formas, esse tipo 2, então, ele vem com esse arquétipo comportamental e ele vem entendendo que há algo que ele precisa completar na sua vida ligado às emoções, que há este vazio existencial que está dentro dele. É uma coisa muito comum de eu encontrar em tipo 2, principalmente mulheres, né? Tem algum tipo de desencontro emocional já na infância com o seu pai. Normalmente os homens têm um encontro
dessa disfunção com a mãe. Mas é claro que isso pode variar de caso para caso. E então nós começamos a entender como que funciona a estrutura sistêmica do relacionamento desses indivíduos com o mundo. Bem, nós já sabemos que existem 3 leis sistêmicas. É o pertencimento, a ordem ou hierarquia e o equilíbrio nas trocas entre o dar e receber. Onde que começam os emaranhamentos de um tipo 2 clássico? Porque na terceira lei sistêmica, no equilíbrio nas trocas, essas pessoas, elas são doadoras, elas não são tomadoras. E a regra aqui é muito clara. Precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Mas como uma pessoa que só sabe dar, doar, se equilibra? Ela só consegue se equilibrar se o seu nível de consciência está muito expandido. Aí sim, ela se torna uma verdadeira mãe para o mundo. É a mãezona. Na energia da mãe, aquela que dá amor, que dá de forma incondicional, que não quer nada em troca, que tem um sentimento de acolhimento, de paixão, de amor, de cuidado, de caridade. Nós dizemos em constelações familiares que os pais são os doadores perfeitos. Os filhos são os tomadores perfeitos. Mas como fica um tipo 2 diante dos seus pais quando não consegue tomar aquilo que vem deles? Como fica um tipo 2 dentro dos seus relacionamentos, onde só se prontifica a dar? Então, na balança das trocas entre o dar e receber, o tipo 2, ele acaba tendo muito crédito e pouquíssimo débito. Na consciência do 2, a cabeça funciona assim: olha, eu prefiro fazer as coisas para você. E eu não me importo com isso. Lá no fundinho, se ele não está integrado com a sua energia, é uma grande mentira. O que o tipo 2 quer de verdade é ter as pessoas na mão. Porque esse ter as pessoas na mão implica assim, você vai ter que me amar de um jeito ou de outro, porque olha a quantidade de coisas que eu já fiz por você. E você não pode me abandonar. E você não pode me deixar para trás. Então, a hora que você tiver sucesso, quando você estiver lá, você vai ter que me levar junto. Na cabeça do tipo 2, de forma consciente ou inconsciente, ele acaba meio que manipulando este dar. É claro que quem está do outro lado também tem o seu sentimento de balança nas trocas entre o dar e receber. Então, para aquele que é tomador de um tipo 2, aquilo pode ser muito pesado. E dentro da dinâmica sistêmica, isso pode afugentá-lo. Então, não é raro, não é difícil nós vermos uma pessoa que deveria ter esse sentimento tão altruísta em questões de frustração ligada a relacionamentos, em questões ligadas a dificuldades na vida. Porque doou demais, trouxe uma obrigação do outro em corresponder. O outro não tem tempo de corresponder, não consegue corresponder à energia do 2 no sentido da doação, porque não há espaço para isso. Aqui a gente já entra, então, nas dinâmicas dos emaranhamentos. Precisamos, então, de alguma forma, dentro da dinâmica do próprio 2, trazer para ele uma visualização desse desequilíbrio na sua vida, do excesso da ajuda, principalmente na expectativa de ter alguma coisa de volta. Se deve dar sempre em equilíbrio. Para o 2 não haveria problema nenhum se ele desse no sentido altruísta, porque para ele é um sentido existencial. Então, para o 2 ele precisaria estar curado, a ponto de não querer nada em troca, de não esperar nada em troca. Quando se espera alguma coisa em troca, tendo dado tanto assim, se gera um problema. Mas nós temos que sempre ver também na questão do relacionamento com o outro. Para as relações propriamente falando, o tipo 2 ele gera um desequilíbrio para o outro, porque aquele que tomou muito também precisa dar muito. Porque numa relação, num relacionamento íntimo, afetivo, uma troca comercial, uma troca de serviços, as trocas precisam ser equilibradas. Tem que haver um sentimento que é justo para nós dois, para os dois lados. O 2 vai desenvolvendo essas características, então, dentro do sistêmico de emaranhamento ligado ao seu desequilíbrio pela afetividade, pela necessidade do preenchimento emocional de dar e dar muito. Qual que é o trabalho a ser feito aqui? A reconexão daquela criança ferida, machucada, que não se sentiu amada o suficiente, que dentro dessa consciência sistêmica precisa retomar os pais,
dar aos pais um bom lugar no seu coração, entendendo que eles deram o que eles tinham, né, tomando para si o que os pais tinham para dar, trazendo este equilíbrio para a sua vida, para a sua criança, para a sua infância, e agora sim, indo para uma energia mais equilibrada, buscar os verdadeiros locais onde ele pode ser altruísta. Quando o tipo 2 coloca essa energia da doação no lugar certo, onde se realmente se aplica o altruísmo, então ele fica gigante. Ele consegue fazer com que a sua vida ande com graça, com leveza, porque há um grande sentido essencial, aquele vazio que ele tinha, que era emocional, foi totalmente preenchido. Então ele está liberado para amar e amar muito, para ser feliz, para que dentro das suas ajudas, nas demais ajudas que ele dá para as outras pessoas, ele faça sem a necessidade, né, de ter esse preenchimento emocional, porque algo muito maior já foi feito. Nos planos cósmicos, astrais, nós vamos encontrar um tipo 2, com esse posicionamento desse mapa aqui, que é de um tipo 2. Aqui, por exemplo, nós vemos um Sol em Peixes, ou seja, é um pisciano, né, que coloca todo esse amor cósmico e universal para a sua vida, ou seja, a vontade de se conectar, de se fundir com Deus, com o universo, com o todo, no amor crístico, né? A era de Peixes fala justamente de Cristo, o amor que é aquele que você olha para o próximo, você dá a ele, você cuida dele, você resgata ele, você faz por ele como se fosse para si mesmo. Mas conforme a tua proporção de medida, não. Lembra? Nas situações bíblicas, como Cristo fez, como Cristo amou, ou seja, sem julgamento algum, é dar e dar com todo o potencial. Aqui a gente vai encontrar uma lua posicionada em Capricórnio, então a lua que fala das emoções, né, que fala da mãe, que fala do sentimento, da conexão com o mundo, em Capricórnio, que fala da dureza, da frieza, né, do contato com a vida, do sentimento que a vida não é mole, a vida não é fácil, né, para quem é muito mole, ou seja, é uma rigidez muito grande. Então aqui há emoções muito enrijecidas, muito duras. Aqui a gente percebe então que aquele lado emocional que nós encontramos ali no 2, que ele deseja se preencher, vem muito dessa incapacidade capricorniana de colocar suas emoções para fora. É o oposto total. Quem rege, e quem é regido, aliás, pela Lua, é Câncer. Vocês podem perceber que Câncer está do outro lado do mapa de Capricórnio, ou seja, é seu oposto total, é o seu oposto complementar. É o que poderíamos dizer de sua cara metade. Por quê? Porque ele tem uma faceta da rigidez, da dureza, da aspereza, né? Como se representasse o pai, como se representasse o masculino, e Câncer, a sutileza, a amabilidade, vai falar da mãe, vai falar das emoções, dos sentimentos, enquanto que aqui é o pragmático, aqui é o emocional. E a Lua rege Câncer. Então, quando nós encontramos esse posicionamento, nós vamos encontrar, então, uma Lua colocada num lugar, né, as emoções colocadas num lugar de muita frieza, de falta de percepção, de expressão, de sentimento, vai para aquele lado emocional do 2, tentando executar tarefas, né, tentando ajudar, tentando fazer as coisas para preencher um vazio emocional. Além do que, é claro, uma Lua colocada dentro da casa 8, análoga ao signo de Escorpião, que fala de emoções intensas, profundas, uma conexão, né, com a intuição, uma conexão que o leva a esconder os seus verdadeiros sentimentos, né, as questões que estão mais profundas lá no seu âmago, né, e vai trazer uma mãe com questões escorpianinas também, quer dizer, uma mãe que está buscando de alguma forma preencher os seus vazios emocionais, está em busca, né, de uma conexão mais profunda com algo ou com alguém. Vamos perceber aqui o curador ferido de um tipo 2, olha só, dentro de uma casa 12, caramba, é onde ele vai querer ajudar altruisticamente falando às outras pessoas. Casa 12 é análoga ao signo de Peixes, né, que fala de onde os seres humanos, de alguma forma, precisam de ajuda, estão presos, né, presos literalmente no presídio, ou estão lá num hospital, estão lá num asilo, num orfanato, estão numa casa de custódia, estão num centro espiritualista, quer dizer, elas estão lá no resgate do corpo e da alma, né, das suas emoções mais profundas.
Ó o cuidador ferido aqui, ó, buscando ajudar essas pessoas aqui dentro, onde a vida tem sentido. Por quê? Porque é uma ferida própria que ele veio curar nesse grande planejamento cósmico e universal. Por isso o vazio do 2, por isso ser um tipo 2 é tão importante para o plano reencarnatório desse indivíduo. Porque vai revelar aquilo que para ele é uma busca de uma cura a ser liberada dentro das suas emoções. Análogo a Peixes, uma casa 12, Quirum posicionado aqui, é uma pessoa que percebe de alguma forma que não tem os seus sentimentos, as suas emoções valorizadas, prestigiadas pelas pessoas. Na sua percepção para o arquétipo 2, o que vai entender? Vai entender que precisa de alguma forma estar ajudando as pessoas, ó, o cuidador ferido aqui, ó, das próprias questões emocionais. No que essa pessoa se tornou? Uma terapeuta, né? Um terapeuta buscando de todas as formas possíveis ajudar as pessoas de todas as formas possíveis. Trabalha em centros religiosos holísticos, né, praticamente todos os finais de semana, trabalha com terapias todos os dias, atendendo pessoas, tem filantropia sendo trabalhada a todo momento, instituições de caridade, né, crianças, asilos, hospitais, está o tempo todo se prontificando a ajudar. Quer dizer, a ferida da alma sendo trabalhada para ser curada através do arquétipo, através dessa grande busca. E esse mesmo Ki, na ferida da alma colocada no signo de Touro, traz para a expressão taurina, terra, matéria, pessoas, apego, traz para ela a incapacidade de realização das coisas como um taurino. O taurino que é persistente, que é insistente, que leva as coisas até o final, que luta, batalha, trabalha, que valoriza, que é possessivo, que é ciumento, as qualidades de Touro acabam sendo diminuídas. Essa pessoa se torna desapegada, quer dizer, apego nenhum, porque a energia de Touro é essencial, é fundamental para todos nós. Todos nós precisamos desse touro no mapa e todos nós temos. Que é aprender a ser persistente, aprender a ter apego, ou seja, cuidar das coisas da matéria, trabalhar para ter, valorizar o que conquistou, valorizar as pessoas. Então, sabe aquele ciúme, né, na medida certa, aquele ciúme taurino, aquele ciúme de posse, no sentido assim, eu cuido de você. Por quê? Porque você é do meu relacionamento. Isso se faz bem na medida, né, de todo dentro do mapa. E quando se tem que ir aqui dentro, essa pessoa não consegue se apegar. Não consegue, de alguma forma, tudo aquilo que é dentro da matéria, ela tem um pseudo-desapego. E esse pseudo-desapego dá a ela uma percepção que o mundo sendo efêmero, eu não vou me conectar a nada, a ninguém, né? Nem a dinheiro, bens, posses, propriedades, porque é efêmero, a vida vai terminar e não vamos levar nada daqui. E as pessoas também, porque em vidas passadas representa essa pessoa, sofreu muitas perdas, muitos desapegos. Então vem com um sentimento de desapego muito grande, há uma perda que já vem da infância. Sofreu perdas na infância, perdas de cunho material, uma boa parte deles, físico no sentido de pessoas, pode ter perdido pessoas, o pai pode ter separado da mãe, alguém pode ter morrido, pode ter ficado num sentimento assim de perda mesmo, que é o lado antagônico de Touro, que é o lado de Escorpião. E essa pessoa, então, tem esse medo, tem essa dificuldade de se apegar, né? Apego aqui, gente, é assim, é cuidar, né? Apego aqui não é assim, eu amo, eu sou dependente de uma pessoa, de alguém, de um relacionamento, da minha casa, do meu carro, do meu dinheiro. Não, não chega nesse extremo, mas representa o cuidar, como um taurino faz. O cuidar de um taurino dentro da relação, assim, eu me importo com você, então eu vou cuidar de você. Então pode parecer meio pegajoso, meio meloso para algumas pessoas? Pode, mas é a expressão do taurino dizendo assim, você é importante para mim. É claro que eu vou perguntar onde você está, o que você fez, como foi o seu dia. Não é gostoso ouvir isso de quando em quando das pessoas que nós amamos? Pois quando se tem que ir no entorno, essa pessoa não consegue demonstrar esse apego. Então precisa forçar, precisa trabalhar essa cura ligada a todas as coisas ligadas à matéria. Vamos perceber aqui o karma, né? Ó, Saturno colocado na casa 4, família,
né? A dureza da família, a falta de questões emocionais da família. Nós vamos ver aqui Marte colocado na casa 4. O que a família representa? Ah, a família representa que a vida é uma grande batalha, uma grande luta. Se você não lutar, se você não se esmerar, você não consegue as coisas. Tudo é uma batalha intensa. Vamos encontrar aqui, olha só que legal, o Nó do Norte, que representa a grande missão de alma, grande aprendizado a ser alcançado na vida, posicionado aqui em Leão. Olha só, a criança, gente. Criança, o amor próprio, o resgate dessa criança. Olha como é perfeito para esse dois. É o seu grande sentido de viver, de aprender a viver, voltar a ter prazer, voltar a ser criança, né? Voltar a trabalhar a sua criatividade, a sua expressão de vida, o seu empoderamento, o seu amor próprio. Que Leão é empoderamento e amor próprio. Tem que tomar o cuidado, é claro, para que esse leão não caia no lado egóico, né? Porque o leão tem esse lado que ele pode, na sua desvirtude, ir para o egoísmo, ir no tudo que eu quero para mim, né? Egoísmo mesmo, egóico mesmo. Mas é o grande aprendizado, ao mesmo tempo que esse nó do norte está aqui adentrando casa 4, que representa as questões das emoções, da família, do passado, do resgate sistêmico, né? O quanto que esse vazio emocional desse 2 vai permitir com que a sua busca, né, de curar aquilo que veio curar. Temos aqui a chavinha de Quirón, com um grande destino de alma, de vida, com um karma em família, com karma em trabalho, porque esse Saturno está posicionado em Virgem. Virgem fala sobre disciplina, sobre trabalho, fala sobre as obrigações, fala sobre o dia a dia, mas também fala de saúde, também fala de bem-estar. Uma pessoa que literalmente vai querer se matar de trabalhar, tanto para ter reconhecimento, e vai sentir que nunca é reconhecido. Olha que dureza, né? No sentido, se essa pessoa não tem consciência que não adianta se matar de trabalhar para ter reconhecimento e perder a questão da vida, da propriedade, né, da saúde e do bem-estar. Como o sentido maior existencial dessa pessoa é ser conduzida ao amor próprio, a desfrutar da vida, ter prazer na vida, é resgatar a criança, aprender a ser como criança. Vai haver muita dureza ao longo da vida, até que aprenda isso. A Lilith, que fala daquele vazio que a pessoa quer se preencher. E, ao mesmo tempo, é uma área de conflito, de luta, de insubmissão, de insubordinação. Olha aqui, ó, dentro dos mesmos temas de Virgem. Trabalho, disciplina, saúde, bem-estar, que é tudo isso para a sua vida. Que é os resultados disso para a sua vida. Só que quando vai para o trabalho, é uma pessoa descontente, inconformada, com as imposições, com as injustiças, com o lugar que teve que estar para mostrar o seu trabalho, o seu valor, o que precisou fazer. Então, é uma revolta interna, insubmissão, insubordinação, há uma tendência a não querer trabalhos formais. Quando tem trabalhos formais, e vai ter, porque Saturno está aqui, né, dizendo que sim, muito descontentamento naquilo que faz. E aí, essa mesma Lilith posicionado dentro de uma casa 4, aqui a gente tem que fazer uma leitura dupla, né? Porque a 27 graus de Virgem, ela está quase adentrando casa 5. Mas posicionado dentro de uma casa 4, o vazio existencial das questões ligadas às emoções, ao passado, à família, né? Tipo assim, cara, tem um vazio, de novo. Olha como a estrutura do mapa é perfeita para o arquétipo da pessoa e para as questões da sua família, do que veio viver, porque essa é uma pessoa que nasceu, que cresceu sem a presença de pai, né? Então, caramba, como faz falta a estrutura completa da família, né? Para que toda a saciedade emocional tivesse sido preenchida. E ao mesmo tempo a indignação, insubordinação, insubmissão, as brigas, as disputas dentro da família, né, com o passado, com essas questões emocionais. Dentro da casa 5, as mesmas questões ligadas a Leão, né, porque a casa 5 é uma casa de natureza leonina, então vai falar de criatividade, de empoderamento, dos prazeres na vida, dos namoros. Então aquela vontade de se preencher com todas essas coisas. De criança, vai ser uma pessoa que naturalmente vai querer muito, talvez muito, 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 estar perto de criança, ou até mesmo ter filhos, mas ao mesmo tempo vem aquela insubmissão, aquela insubordinação, aquela luta, aquela briga, como o prazer, como a criatividade, talvez uma relutância em ter crianças, a dificuldade de ter crianças,
Aqui uma das coisas que a gente vai encontrar é o karma sendo vivido, precisando ser vivido, tanto na família quanto com crianças. Ou seja, nas vidas passadas, talvez essa pessoa tenha experienciado algum tipo de abandono ligado a crianças. Por isso vem uma necessidade muito grande de trabalhar com crianças. E aqui, especialmente, talvez a área para trabalhar com crianças, se não quiser ter filhos, porque é meio que um karma com filhos, né, de ter filhos e cuidar desses filhos e tudo mais, é trabalhar filantropicamente com crianças. E aí vai lá, né, para esses trabalhos, né, em creches, em locais onde as crianças precisam e necessitam de ajuda, que vai dar todo um sentido existencial para esse tipo 2. Nós vamos encontrando as congruências desses 3 níveis de existência, sim, e para mim vai ficando muito nítido depois de tanto atendimentos que eu já fiz com o Mapa Capra, que as percepções que essas pessoas vão tendo após a leitura, né, do seu arquétipo de comportamento e entendimento sobre o seu próprio destino, vão trazendo para elas aquela leveza do se assumir, dizendo mais ou menos assim, ora bolas, então se eu vim para isso, eu vou me dedicar a ser isso, e não qualquer outra coisa que eu acredito que é o que os outros esperam de mim. Tanto em termos de família, tanto em termos de sociedade, tanto em termos de algumas crenças ligadas a valores, né, do circuito de pessoas que você tem em relacionamento, há uma necessidade de você integrar com a tua essência no seu verdadeiro eu. Ao se conectar com isso, tendo todo esse entendimento de um plano maior existencial do que você veio fazer aqui, então a tríade, né, das 3 consciências, a individual, a coletiva ou sistêmica familiar e a universal, elas dão uma base estrutural como de uma pirâmide para você crescer, crescer e crescer muito, embasado, né, no que você veio fazer aqui na vida. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, da série de 9 vídeos, que são 10, na verdade, porque tem o vídeo introdutório, hoje falando sobre o tipo 2. Se você se reconhece como tipo 2, se você conhece pessoas que são tipo 2, coloque aqui os seus comentários, deixe aí as suas perguntas, vai ser um prazer todo, especial poder ajudar um pouco mais. Se você ainda não sabe, não tem certeza se este é o seu arquétipo de comportamento, vou deixar aqui no descritivo do vídeo, para quem está assistindo aqui no YouTube, um link para que você tenha acesso. É um questionário bem simplesinho, bem pequenininho, para você fazer essas perguntas e começar a ter algum tipo de noção. Claro que se ele não for suficiente, te sugiro a colocar aí no nosso grande amigo Google uma pesquisa, meu tipo de enegrama, o enegrama teste gratuito, você vai encontrar esses testes que vão te ajudar a se entender um pouquinho mais. Queridos, grande beijo no coração de vocês, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!